Bom dia, tudo bem? O Evangelho de João, capítulo 16, verso de 1 a 16, nos mostra Jesus fazendo algumas advertências para os seus discípulos, para os seus, aqueles que o acompanhavam naquela época. Né? Esse, esse evento foi logo após o Senhor anunciar a vinda do Espírito Santo de Deus como Consolador, né? A terceira pessoa da Trindade. E após anunciar a vinda do Consolador, ele fez as advertências para que as pessoas estivessem atentas a coisas que aconteceriam, né? Alguns eventos que aconteceriam. Né? Então, Jesus principalmente advertiu a respeito na futura perseguição que a sua igreja estaria sendo alvo dela. Né? Então, nós podemos ver que o viver santo incomoda muitas pessoas. E nós podemos ver isso de forma muito clara na vida de Estevão, em Atos 7, quando Estevão ele chama a atenção, né, das autoridades religiosas daquela época. E quando ele chama a atenção através da palavra de Deus, ele é perseguido, né? As pessoas não aceitam as suas advertências e ele passa a ser perseguido. Então, o viver santo de Estevão, o seu desejo de viver segundo as Escrituras incomodava muitas pessoas. Também uma outra advertência foi que quanto mais perseguida a igreja, mais ela crescia. E nós podemos ver isso em Atos 8, logo após Estevão ter sido morto, né? Os discípulos, os cristãos daquela época se espalharam por toda aquela região pregando o evangelho. Aonde eles foram pregando o evangelho. Né? Então, também outra advertência é que nós podemos suportar as perseguições em Jesus. Em Jesus, nós podemos suportar toda perseguição, todo problema, qualquer coisa, qualquer dificuldade que esse mundo possa nos impor. Né? E nós podemos ver um exemplo disso muito claro, é a vida de Saulo, né? Saulo que foi chamado pelo Senhor e a partir daí se transformou no apóstolo Paulo. Então ele de perseguidor passou a perseguido, mas ele suportou tudo isso em Jesus. Né? Em Jesus. Então, isso é algo que nós devemos refletir sobre isso. Outra coisa é que Jesus assegurou aos seus discípulos que eles não seriam deixados sozinhos. E o Senhor afirma para nós ainda hoje, ele assegura para todos nós que nós nunca estaremos sozinhos quando nós buscamos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Ele sempre estará ao nosso lado. Então, nós temos que estar atentos. Assim como Jesus advertiu os seus daqueles dias, ele também fala para nós hoje que nós nunca seríamos deixados sozinhos. Quando nós achamos que estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é a presença de Jesus em nós. E ele vem para nos confortar. O Espírito Santo é um distintivo que nós recebemos de Jesus em nosso coração. E é ele que é a presença de Deus em nós, que está constantemente em nós, é que não nos deixa sozinhos, mesmo com todas as dificuldades deste mundo, mesmo com todas as perseguições, mesmo com todos os problemas, nós nunca seremos deixados sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus nos exorta a estarmos sempre atentos à voz do Espírito Santo, pois é ele quem nos conduz no caminho das vitórias em tempos de perseguição. Que nós possamos
estar consciente disso. Jesus falou para aqueles que estavam diante dele naqueles dias, e Jesus fala para nós ainda hoje. Deem ouvidos, estejam atentos à voz do Espírito Santo de Deus, porque ele fala a nós, ele nos conforta, ele nos fortalece e ele nos mostra os melhores caminhos. Ele nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. Que Deus nos abençoe.